E aí pessoal, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês a criação de um serviço REST, né, utilizando Java e Spring Boot. Então primeiro eu tenho um serviço rodando aqui em localhost na porta 8080. Né. Desculpa o barulho de fundo porque está tendo uma construção aqui do lado, né? Bem, se eu acessar apenas com localhost 2.8080, ele é redirecionado numa interface aqui, a gente chama de Swagger, né? Em que eu posso navegar nos serviços existentes. Né? Que serviços são esses? É uma operação de CRUD, né? Eu posso criar, ler informação, atualizar e apagar. Né? Então, se eu vir aqui no Get Clients, né? Clicar aqui em Try It Out, clico em Execute, eu recebo aqui 3 clientes. Né? A Milda, a Bruna e o Carlos. Né? Eu tenho o código, né? Que é o ID, o nome e o e-mail. Quais são as outras operações? Eu também consigo apagar algum cliente, né? Então posso clicar aqui em Delete, né? Quero apagar o cliente de código 3. Vim aqui no dígito número 3, clico em Execute, apagou o número 3. E agora para verificar se apagou mesmo, eu venho aqui no Get e executo. Pronto, ó, só tenho 2 clientes, ok? Bem, e depois eu tenho outras operações aqui em que eu posso atualizar, posso gravar um novo, né? Etc. Como foi criada essa aplicação, né? Bem, eu vou abrir aqui o meu VS Code, né? E aqui eu tenho a estrutura de pastas, né, da minha aplicação. Mas como eu faço para startar essa aplicação, né? Quando você cria uma aplicação com Spring Boot, você utiliza um site inicializador do Spring Boot. Então aqui você digita initialize Spring Boot, só isso. O primeiro resultado da busca vai ser o site do Spring Boot. Aqui eu vou digitar, por exemplo, br.com. Aqui você digita o nome da aplicação, né, por exemplo. Aqui, vamos supor que essa aplicação é um back-end para um front-end feito em React ou Angular, né, ou Vue.js. Né. Então, eu vou nomear ela como back-end. Né. Vai ser a versão 17 do Java mesmo, vai ser criado um .jar. E aqui eu vou colocar as dependências. Né. Quais dependências? Eu estou utilizando o banco de dados em memória, né? Ou seja, eu não estou utilizando um MySQL, Oracle, nada disso. Eu quero um banco de dados que fique em memória. Né? Também, aliás, eu posso também usar esse banco de dados para que ele fique gravado em disco também, né? Se eu quisesse. Bem, aí eu vou dar um clique aqui para adicionar dependências. Eu vou colocar a dependência do H2, que é um banco de dados em memória. Como eu vou adicionar mais dependências, eu vou dar um clique com a tecla Ctrl pressionada, porque eu vou colocar mais. Venho aqui, a próxima dependência foi o JPA, né? Você tem que colocar Spring Data JPA, né? Dessa forma você não tem que utilizar o Hibernate ou JDBC. Então, clico, né? Vou adicionar também web, porque eu vou ter uma interface web. Então, Ctrl pressionado, eu dou um clique. Próxima dependência, deixa eu dar uma olhada aqui. Quais eu utilizei? DataJPA, Web, DevTools. DevTools para quê? Qualquer alteração que você faz, que você está fazendo agora no ambiente de desenvolvimento, automaticamente o servidor, né, o Tomcat embutido no Spring Boot, ele vai ser reiniciado. Né? E para você ter esse recurso, você utiliza essa dependência aqui, DevTools. Né? Então digito aqui DevTools. Pronto, são só essas dependências aqui. Próximo passo, vou clicar aqui para gerar o arquivo. Aliás, como eu tenho já uma aplicação back-end, vou colocar back-end 2. Tá? Então eu clico aqui em gerar. Tem um local
em que eu coloco os projetos. Deixa eu ver, client, né? Repara que, como eu posteriormente em outro vídeo eu vou mostrar uma aplicação React utilizando esse serviço, né? Eu tenho aqui uma pasta back-end, que é o serviço REST, e a pasta front-end, que é o React, consumindo os dados do serviço. Bem, vou salvar aqui o back-end 2.zip, né? Antes eu vou copiar o caminho, porque eu vou pular para esse caminho já. Salvo. Nem preciso pular, eu já vou ir no caminho através daqui. Clique em mostrar pasta. Você pode descompactar. Pronto. Aqui já tem o esqueleto da sua aplicação, né? E caso você queira já programar, né? Se você tem o Visual Studio Code instalado, você faz direito do mouse, abrir com Code. Pronto, já tem sua aplicação aqui para você desenvolver. Eu não vou programar aqui do zero, né? Eu vou usar a aplicação que eu já tenho construída, né? E explicar o código, né? Então vou voltar aqui na janela do VS Code. Seguinte, como eu uso o Spring Boot, eu instalei umas extensões, né, do Spring, né? Quais extensões? Se eu der um clique aqui, nesse botão para visualizar extensões, vou digitar Spring e vou filtrar pelas extensões que eu tenho. Nem preciso filtrar. Repara, olha só quantas extensões do Spring eu deixei instalado, né? E repare que tem essa extensão aqui, ó, Spring Dashboard, que com essa extensão você ganha esse botãozinho aqui do lado esquerdo, né, o botão Spring, e com esse botão você pode iniciar a sua aplicação ou parar a aplicação, tá? Por exemplo, como a minha aplicação está sendo executada, né, eu tenho essa barrinha aqui. Vou dar um clique em Stop, ele parou a aplicação, tá? Bem, ó, também o legal é que ele mostra aqui todos os endereços que eu tenho, né, REST. Bem, agora eu vou dar um clique aqui lá no primeiro ícone para explorar os dados, vem aqui na pasta src e vamos verificar a aplicação. Ó, primeiro passo, eu tenho que ter um model onde eu tenho a minha classe cliente, né? Eu coloquei como client, né? Seria a classe cliente. Se eu der um clique aqui em client, o que eu tenho é a tabela cliente, né, que é criado no banco de dados H2, com o banco de dados em memória. Tenho aqui a chave primária e dois campos, campo nome e o campo e-mail, né. Tenho um construtor vazio, um construtor com parâmetros aqui, né, e depois getters e setters, né. Eu poderia utilizar Lombok, né, em que o Lombok é uma anotação em que você não precisa criar construtores, nem getters e setters, né, mas eu deixei aqui no código mesmo, né. Outro item é o seguinte: depois que você cria a classe que é a entidade, né, você tem que criar um repository, né? Esse repository, na realidade, ele é um padrão de projeto, né? Ele é um design pattern, né? E o Spring adotou isso, né? Como é feito, né? Você declara aqui uma interface, né, que ela estende, né, JPA repository. Aqui eu coloco a classe, que é a entidade, né? E esse long é o tipo da chave primária, né? Que é long, ok? Bem, e baseado nesse cliente repository, você vai ter as operações de incluir, excluir, alterar, ou seja, todas as operações para você manipular o banco de dados, você vai ter através dessa interface aqui, ok? Bem, próximo passo. Tenho aqui o controller, né? Tenho o cliente controller. O que eu tenho nesse cliente controller? Ele vai expor, né, todos os métodos, né, para você mostrar todos os clientes, criar, excluir, né, etc. Né? Então vamos navegar nele. Primeiro, ó, eu tenho que definir que a minha aplicação React ela pode acessar esse web service, certo? Então, como a minha aplicação React, né, no futuro que eu vou mostrar já, né, em outro vídeo, ela está na porta 3000, então estou definindo que essa aplicação React pode acessar esse web service, tá?
Aqui eu defino com o controlador REST, né, REST Controller. Vamos supor, se fosse uma aplicação Spring MVC, né, eu não ia utilizar o REST Controller, eu ia utilizar apenas Controller, né. Bem, esse cliente repository é aquele repositório em que eu expliquei agora há pouco, né, e ao invés de você criar esse repository com cliente repository igual a new cliente repository, o que você faz? Você deixa o próprio Spring gerenciar as suas dependências. Ele cria o objeto e ele mata o objeto, né? Ou seja, o container atual aqui, que é o Spring, ele gerencia as minhas dependências. E para isso eu utilizo esse auto-wired aqui, em que ele faz esse gerenciamento. Bem, depois eu tenho os métodos, né, que é algo bem simples, né? Ou seja, eu tenho um caminho aqui. Se o usuário acessar pelo método get, né, o endereço /clients, eu retorno todos os clientes, né? Repare que eu estou utilizando aqui o repository, né, e tem o método find all, né, que ele retorna um list, né, de clientes. Bem, depois eu tenho para conseguir gravar um cliente, né, que é o post mapping, né? Repara que eu recebo aqui um objeto cliente, tá, no corpo da requisição, né, e depois eu salvo esse cliente, né, com o método save do repository. Aí depois eu tenho aqui um outro método, né, que o que ele faz, né? Eu consigo pegar informações de um cliente, né? Eu informo o código do cliente e retorno esse código, né? Repare aqui que o nome do método é getClientById, você informa o ID, né? Repare que o caminho, né, para você informar esse ID é /clients/id. Esse ID aqui é o código do cliente e é um valor variável. Portanto, eu tenho que colocar essa notação, path variable, ok? Bem, agora aqui o que acontece, né? Eu procuro esse cliente, né, pelo código, né? Se eu não encontrei o cliente, né, se ele não existe, eu crio uma mensagem de erro, né? Como esse resource not found exception, né? Em que eu tenho essa mensagem, né? O cliente não existe, né? Com esse código informado, né? Repare que isso daqui, eu estou lançando um erro, ou seja, se der um erro, termina a execução aqui. Agora, caso isso não for executado, ele vai retornar um OK com os dados do cliente, né? Ou seja, um HTTP 200, né? OK, né? Esse resource not found exception, né? Deixa eu só entrar nele. Repare que ele é uma classe que foi criada aqui no projeto, tá? Repare que ela tem que estender, né, runtime exception, né? Eu tenho que colocar esse comando aqui, né? Várias classes precisam utilizar ela. Não, você pode até retirar que funciona, né? E aqui eu tenho que usar o construtor, né, com a mensagem a ser exibida, ok? Bem, próximo passo. O update, ele é semelhante aqui ao get, tá? Só que eu utilizo para quê? Para atualizar um registro, né? Repare que tem aqui o path variable, né, com esse ID. Eu também recebo no corpo, né, da requisição os dados do cliente. Então, próximo passo, o que é feito? Eu procuro um cliente, né? Caso eu não encontrar, eu lanço uma mensagem de erro, que o cliente não existe. Próximo passo. Esse objeto cliente, né, que eu peguei do banco de dados, eu vou ter que atualizar ele com um novo nome e um novo e-mail, né? Então eu venho aqui, client.setName, e aí eu preencho com os dados que foram enviados ao método, né? Ou seja, esse client details é esse item aqui, client details. Então, ao alterei, logo após eu atualizo os dados, né, com esse client repository.save, né? E depois eu retorno um 200, né, para quem chamou esse método. E por último aqui tem o delete, né? Eu apago dados do cliente, né? Repare que o caminho, né, é semelhante, né? Ou seja, coloca barra clients e aqui o código do cliente que você quer excluir, né? Portanto, você tem que ter o path variable aqui, né? Então, o que é feito? Primeiro eu procuro esse cliente no banco de dados. Se eu não encontrar, lança uma mensagem de erro que ele não existe. E aí eu faço a exclusão desse registro, né?
Logo após, eu crio um map, né, em que eu vou usar como resposta, né. Esse map aqui é genérico, né, e aqui eu coloco um new hash map, né. E aqui eu quero mostrar uma resposta como que foi excluído, né, e com valor true, né. E aqui eu retorno essa resposta, ok? Bem, é basicamente isso. Agora, esse método aqui, o home controller, né, o que ele faz? Ó, então eu vou executar de novo a aplicação para eu mostrar o Swagger. Tá abrindo. Pronto, o próximo passo. Ah, sim, agora abriu. Start. Agora eu vou entrar de novo na aplicação, né? Então repare que eu vou digitar localhost 2.8080. Eu digito isso e sou redirecionado para essa página aqui do Swagger. Como isso é feito? Bem, essa classe HomeController, né, tem um getMapping aqui para a raiz. Ou seja, caso o usuário acessar a raiz, né, que é o localhost 2.8080, ele vai ser redirecionado para esse caminho aqui. Esse caminho é o caminho do Swagger, né, em que ele exibe os métodos. Né? E como que eu tenho esse Swagger? Como que ele é criado? Existe uma dependência que só de você colocar a dependência no seu projeto, né, deixa eu vir aqui no pom.xml, que é essa Open API UI, né, em que eu vou ter acesso à interface do Swagger, né, em que ele vai documentar todos os métodos. Né. Repare que antigamente você tinha que criar uma classe, né, para inicializar o Swagger, mas com essa versão aqui, a mais nova, né, você não precisa disso, é só colocar a dependência que você vai ter o endereço no Swagger, ok? Então por isso que eu tenho esse home controller, né, ele aponta para essa interface do Swagger. Próximo, model eu já falei, né, repository eu já falei. Aqui em Resources, seguinte, eu tenho esse application.properties que ele tem as configurações básicas, né, do meu projeto, né. Então aqui eu defino que eu tenho o console do H2, ou seja, caso eu queira manipular meu banco de dados H2, né, que é criado em memória, né, eu posso. Como? Se eu vir aqui em localhost 2.8080/H2, aí se eu quero acessar o banco de dados, eu tenho que colocar o URL aqui, JDBC, né? É só o URL. Eu deixei aqui um DNA Reader, que era um programa que eu estava fazendo anteriormente, né? Mas eu não vou mudar agora, vou deixar o mesmo nome. Coloco o nome do usuário e a senha é SASA, como está aqui, e clico em Connect. Ó, abriu o H2, né? Aí eu posso verificar os dados aqui da tabela client, né? Se eu der um clique, ele já mostra o comando SQL, clico em Run. Olha lá, mostrou os 3 registros aqui. E de onde são esses 3 registros, né? Sendo que, lembra que eu tinha apagado o terceiro registro, só que ele está aparecendo aqui de novo, né? Como é feito isso, né? O que acontece? Bem, então eu tenho aqui os dados de conexão com o banco de dados. Esse update é o seguinte, qualquer alteração que eu fizer lá na classe client, né? Se eu criar um novo campo, esse novo campo vai ser adicionado lá no banco de dados. Show SQL. Todos os comandos SQL são mostrados aqui no console. Tá? Fechou SQL. Esse eu nem preciso, posso apagar. Agora, o que é esse data source initialization igual a true? É o seguinte, eu tenho esse arquivo data.sql, né? E o que faz esse data.sql? Ele insere aqueles 3 registros que vocês viram, né? A Milda, a Bruna e o Carlos.
Só que, para que isso funcione, eu tenho que vir aqui no Application Properties e colocar esse comando, tá? Porque senão o que vai ocorrer? Esse DataSQL vai tentar ser executado, só que a tabela de cliente, né, a tabela client, não terá sido criada, então vai dar erro. Então você coloca esse item aqui para não dar esse problema. Bem, e o server port, né, é 8080, né? O localhost 2.8080 para conseguir verificar os dados. E depois aqui não tem mais nada. Prontinho. Essa aqui é a aplicação, né? Agora no próximo vídeo eu vou mostrar a aplicação React consumindo esses dados. É isso. Tchau, tchau.